Boa noite, amigos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. É uma alegria recebê-los esta noite. Desde já nós queremos agradecer a presença dos senhores, das casas espíritas que nos visitam esta noite, das cidades vizinhas, da nossa região, que fazem parte da nossa 13ª União Regional Espírita, representada hoje aqui pelo seu atual presidente, o senhor Sóstenes Carvalho, as casas de Foz do Iguaçu, que também estão nos visitando hoje, os nossos frequentadores habituais, é uma alegria tê-los aqui hoje. Antes de iniciarmos as atividades, eu gostaria de apresentar os componentes da nossa mesa. À minha esquerda, Tânia Weber, a atual vice-presidente. À minha esquerda, a nossa convidada de honra, Maria Helena Marcon, que posteriormente será apresentada. Hoje é uma data especial, porque nossa casa completa 90 anos. Como diz o nosso slogan, 90 anos iluminando caminhos, consolando corações, esclarecendo dúvidas, sempre de portas abertas para aqueles que nos procuram. A nossa comemoração é muito mais de agradecimento hoje. Primeiro a Deus, que permitiu que nós chegássemos até aqui, sempre de portas abertas, para receber aqueles que buscam a doutrina espírita. Depois, aos pioneiros, aos primeiros trabalhadores, aqueles que abriram o caminho ao movimento espírita da nossa região. São essas pessoas as responsáveis pelo trabalho mais difícil, pelo trabalho mais árduo, para que o Espiritismo fizesse as suas bases, as suas raízes na nossa cidade. Nós sabemos que eles receberam, conforme os nossos históricos, ajudas, além das espirituais, a colaboração das federações, da FEB, Federação Espírita Brasileira, também da FEP, Federação Espírita do Paraná. Embora os fundadores da nossa casa já não estejam conosco neste plano, nós temos ainda a alegria de ter entre nós alguns desses valorosos trabalhadores. Hoje aqui na presença do senhor Antônio Savariz, da sua esposa, a dona Alice Savariz, também está conosco, a filha do seu Antônio, a Antoninha Savariz, o seu Aureliano Rodrigues. Essas pessoas também fazem parte da história do Espiritismo de Foz do Iguaçu. Eles também são esses valorosos trabalhadores que nunca mediram esforços para nossa cidade ser e ter o que é em termos espirituais, o que ela tem hoje. E nós não poderíamos deixar também de comentar, de falar a respeito dessas pessoas, do que eles fizeram ao longo desses anos todos. Apenas lembrar alguns fatos históricos importantes. É claro que nós não podemos lembrar todos eles, porque o nosso tempo não permitiria. Mas nós vamos citar alguns para algumas pessoas também que não conhecem parte desses históricos, embora tenha sido feito já em outras datas, em outros aniversários aqui na nossa casa. O primeiro grupo espírita da cidade de Foz do Iguaçu foi formado em 1919. As reuniões espíritas naquela época eram realizadas nas casas de alguns desses companheiros. E em 6 de janeiro de 1922, então, é que foi fundada esta casa pelo senhor José Vicente Ferreira, Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, nome sugerido pela cunhada de Vicente Ferreira, a senhora Etelvina Eufrásia da Silva. A primeira diretoria, eleita por aclamação, foi composta pelo senhor José Vicente Ferreira como diretor principal, o senhor Pedro Stefanowski como presidente social, Olímpio José dos Santos como vice-presidente, Demércio Zaza na secretaria, Pedro Garcia na tesouraria, Leocádio Correia como procurador e Rita Benites como zeladora. Em 1938,
essa entidade recebe então este terreno da Rua Quintino Bocaiúva como doação dos irmãos Francisco e Alexandrina Padilha. E neste mesmo ano então é construída a sede, a primeira sede do CEPAC, aonde ela permaneceu até 1965. Em 1942, o CEPAC solicita à Federação Espírita Brasileira orientação para a inclusão no quadro de associações adesas. Essas orientações, então, para adesão, são dadas pelo então presidente, o senhor Guion Ribeiro. Um ano depois, foi solicitada a filiação à Federação Espírita do Paraná. O pedido, entretanto, foi negado, em razão da grande distância da capital para o interior. Mas, embora tenha sido negado, a instituição continuou mantendo, através de correspondência, contato com a FEP, recebendo as informações então necessárias. Em 1945, a Federação Espírita Brasileira, a FEB, concede então ao CEPAC o registro de associações coligadas à federação. Em 1960, a equipe da FEP visita então esta entidade com o objetivo de orientar as atividades doutrinárias, dando orientações de como proceder, sugerindo até reformular o estatuto, de forma a evitar as práticas rituais que não são próprios, todos nós sabemos, da doutrina espírita. Em 1965, foi então construída a atual sociedade, a sede da sociedade, essa que nós estamos aqui hoje, já, claro, com grandes mudanças. Um ano depois, em 1966, em 24 de outubro, desencarna então o senhor José Vicente Ferreira, o fundador dessa sociedade. Um fato importante também que nós queríamos comentar é o senhor João Ciríaco de Souza Filho, ou simplesmente o capitão Ciríaco, como é lembrado até hoje. Ele foi um desses abnegados trabalhadores pioneiros do espiritismo em Foz do Iguaçu. Em julho de 1957, o capitão Ciríaco colocou as bases para que na nossa região de Foz do Iguaçu surgisse o primeiro programa radiofônico espírita, intitulado A Hora Espírita, que entrou ao ar através da Rádio Cultura AM de Foz do Iguaçu. E foi em 2 de outubro, ano das comemorações do primeiro centenário da doutrina espírita, 1957. Um outro fato interessante é que durante 11 anos, desde 1967 a 1978, foi a mocidade dessa casa, do CEPAC, a juventude então da época, responsável por esse programa, A Hora Espírita. E participavam então desse programa os jovens participantes da juventude dessa casa. Eu acho até que nós temos alguns deles aqui presentes. A Antoninha Savariz, Otto Hermann Friedrich Filho, o Inaldi Savariz, a Arlete Friedrich Maria Cristina Escobar e a Inelce Savariz. Esses eram então os nossos jovens daquela época. Em 6 de fevereiro de 1968, a sociedade recebe então a visita da caravana da FEP, aí já em comemoração ao centenário de a Gênese. Estiveram presentes aqui em Foz do Iguaçu o senhor Guaraci Paraná Vieira, Leopoldo Almeida, entre outros, Newton Boechat. E um outro acontecimento também bastante importante é que nesse ano de 1968, o CEPAC é declarado uma entidade de utilidade pública por prestar relevantes serviços à coletividade, especialmente pela manutenção da Escola Escolar Coronel Jorge Schimmelfennig, que foi, aliás, idealizada pelo capitão Ciríaco. Entre outros companheiros, essa escola foi construída em 1942. Amparou centenas de crianças materialmente e culturalmente também. Escola que funcionou aqui no nosso prédio histórico ao lado, que todos vocês conhecem, durante o tempo necessário.
Em 23 de julho desse mesmo ano, 1968, recebemos a visita da Caravana da Unificação, com a presença dos senhores Guaraci Paraná Vieira, Franklin Wagner, Alva Célia Rosman e a primeira visita à nossa região de Divaldo Pereira Franco. Em 1972, então, é aprovado o novo estatuto de acordo com aquelas orientações que a Federação Espírita do Paraná havia dado todo esse tempo, todos esses anos, orientando para que a Casa Espírita, então, se enquadrasse dentro daquilo que era exigido. Em 26 de junho, então, de 1975, o senhor João Gnoni, então presidente da Federação Espírita do Paraná, concedeu a filiação ao CEPAC. Um outro fato, em 27 de novembro de 1979, teve início aqui também o programa radiofônico da Itaipu FM, com o nome do conhecido Momento Espírita. Ia ao ar este programa todos os dias, das 18 às 18h05. Na época, estes programas eram gravados por confrades, então, espíritas da nossa cidade. Atualmente, o Momento Espírita é de responsabilidade e produção da Federação Espírita do Paraná desde 1992. Assim, essa é uma pequena parte do grande histórico do Espiritismo na nossa cidade. Muita gente fez e faz parte dessa história, que não termina aqui, porque o trabalho na doutrina espírita é uma constante renovação, de mãos em mãos, que vão se renovando ano a ano no trabalho de doação à doutrina espírita. E o nosso desejo é de continuar, não só esta casa, mas todas as casas que estão presentes, todos nós que estamos aqui hoje espíritas, o nosso desejo é de continuar recebendo as bênçãos do Senhor Jesus, que com certeza estamos recebendo neste momento. E nada mais justo, então, do que todos nós recebermos um grande presente, né? E nós temos a honra, então, de receber aqui uma ilustre convidada que vem nos presentear com as suas palavras. Eu peço a Tânia, então, para proferir a nossa prece. Convido a Márcia para fazer a apresentação da nossa convidada. Mestre Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, benfeitores espirituais desta casa, com os nossos corações repletos de alegria, queremos imensamente agradecer ao nosso Pai Criador por esses momentos fraternos, onde esta casa comemora 90 anos de trabalho no bem. Àqueles que nos antecederam, que plantaram as primeiras sementes, que sofreram perseguições, que suportaram dificuldades de toda ordem, mas prosseguiram com firmeza, com serenidade, o ideal de trazer o Espiritismo para essa região. A eles, a nossa eterna gratidão. Abençoe, Senhor Jesus, todos os trabalhadores desta casa, quer estejam no plano físico, no plano espiritual, para que esta continue sendo um celeiro de bênçãos a receber, a orientar, a consolar e a renovar esperanças de todos aqueles que aqui se achegam em busca da tua luz. Assim, nesse ambiente de muita paz e harmonia, amparados no teu amor, iniciamos as atividades da noite de hoje. Assim seja.
Uma boa noite a todos. Me coube a tarefa de apresentar a palestrante da noite, Maria Helena Marcon, ou Malena, como nós muito a conhecemos. Malena é gaúcha da cidade de Erechim, mas vive em Curitiba desde a adolescência. Profissionalmente, ela é bancária aposentada e atualmente trabalha na Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Paraná, como oficial de gabinete. No movimento espírita, frequenta desde 1972 o Centro Espírita Ildefonso Correia, aonde já exerceu diversas atividades e continua exercendo, e assumiu a presidência daquela casa por 5 gestões. Na Federação Espírita do Paraná, iniciou as suas atividades em 1986, iniciando pelo Departamento de Infância e Juventude. Após várias atividades desenvolvidas, Malena chegou à vice-presidência e à presidência da nossa federativa por 2 gestões. O programa Momento Espírita, que também nós conhecemos, teve na redação da Malena muitas das suas páginas e na sua coordenação. Atualmente, na Federação Espírita do Paraná, Malena é assessora de comunicação social da presidência da FEP, coordenadora do setor de comunicação social e membro do departamento de orientação ao movimento espírita. Malena tem também 2 livros editados com a cessão total dos direitos à Federação Espírita do Paraná. Expoentes da Codificação Espírita e Personagens da Boa Nova. Livro esse que nós utilizamos em uma das nossas mostras do CEPAC. Mas Malena também tem colaboração na formulação do livro Lins neste Mundo e no Outro, tendo o prefácio feito por Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, agradecendo a colaboração de Malena nessa tarefa. Malena também já esteve em terras estrangeiras, levando a sua palavra, esteve em Portugal, a convite dos companheiros de Leiria. Malena é essa companheira que nós conhecemos já há muito tempo, desde os tempos em que vinha dar os treinamentos do DIGE, né, em que a gente ia lá aprender a como evangelizar, a fazer fantochitas, e que hoje nos dá o grande prazer de estar aqui conosco. Uma companheira que já granjeou de todos nós o reconhecimento pela sua competência, pelo seu trabalho, pelas grandes realizações no movimento espírita, e que nos dá o prazer de sair de Curitiba fresquinha e vir enfrentar o calorão de Foz do Iguaçu. Com certeza, para todos nós vai valer a pena. E é com muito carinho que nós passamos a palavra a Malena. Boa noite. Seja Jesus em nossos corações. É muito significativo quando uma casa espírita se abre para uma comemoração de sua fundação. E quando se somam 90 anos, é um passo ainda mais significativo. Conforme nos dizem os espíritos, a cada 10 anos, tanto nós, como pessoas, individualmente, quanto as instituições, recebem uma nova tarefa, um novo encargo, desde que atendidos os encargos até ali que lhe foram confiados. É por isso que nós vemos as casas espíritas crescerem, graças a Deus. Entre tantos, lembramos de um menino. Ele aparece nos evangelhos, embora no primeiro momento não seja citado o seu nome,
mas exatamente aquele menino que Jesus toma nos braços, quando diz que para alcançarmos o reino dos céus é necessário que nos tornemos como aquela criança, isto é, simples, como a criança é. Mesmo considerando, como sabemos, que a criança é um espírito milenar, com muita experiência, aprendemos igualmente que na Terra há um período que se chama a infância, onde há muita inocência ainda. O espírito não assumiu totalmente o comando da sua reencarnação ainda. E então, apresenta-se tanto frágil quanto inocente nas suas manifestações. E a criança, nessa sua fase infantil, ela nos dá muitas lições, nos dá a lição do perdão, porque as crianças se desentendem, brigam, um diz ao outro que nunca mais vai brincar com ele, que não quer que jamais ele torne a entrar em sua casa, para meia hora depois bater na casa do amiguinho e dizer, vamos brincar? É a lição do perdão que nós adultos deveríamos aprender. A lição da espontaneidade, de não mentir no sentido de ser espontâneo na sua manifestação. Enfim, Jesus coloca então esse menino, tendo-o nos braços, apontando-o como o modelo para todos aqueles que desejarmos adentrar o reino dos céus. Depois da morte de Jesus, 4 anos passados, o evangelista João retorna de Éfeso, onde se encontrava. Ele vem para dar cumprimento à promessa que fizera ao pé da cruz, quando Jesus, contemplando-o, lhe diz, filho, eis aí a tua mãe, entregando-lhe, portanto, o que tinha de mais precioso, a sua mãe, para aquele jovem adolescente. E então, agora João retorna para cumprir a sua promessa. Ele vem buscar Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e lhe diz, mãe, agora eu já tenho uma casa em Éfeso, e portanto a vim buscar para que more comigo, e a levará. Mas, nessa sua vinda, em passando por uma praça, um menino lhe chama a atenção. O garoto deveria ter em torno de 8 anos de idade. E ele imediatamente, olhando para a criança, o identifica como aquele pequenino que Jesus tomara nos braços, que colocara nos seus joelhos e que o menino, muito magrinho, ficara balançando as pernas miúdas. É Inácio. Inácio que se tornaria Inácio de Antioquia. Mas João descobre, em dirigindo-se à criança, que ele está órfão. E por isto, além de levar consigo Maria de Nazaré, levará também Inácio. E Inácio crescerá entre o carinho e a orientação de Maria e de João Evangelista. Não foi por outro motivo que se tornará o grande propagador da Boa Nova. E ficará conhecido como Inácio de Antioquia, por ser a sua origem, a cidade de Antioquia. Mas Inácio, então, começa a pregar tão logo as possibilidades se lhe apresentem. E realizará um grande trabalho pela disseminação da Boa Nova. Até que numa das oportunidades, ele é feito prisioneiro.
e, feito prisioneiro, é levado à capital romana. E exatamente como ocorrido com Paulo de Tarso, na medida em que ele vai fazendo a grande viagem até chegar a Roma, os cristãos, em sabendo de sua passagem, lhe vão ao encontro para a despedida. Ele é muito amado. Esta é uma tônica muito especial que denotamos quando lemos a respeito dos primeiros trabalhadores de Jesus. Eles tinham entre si, além de profundo respeito, o que às vezes entre nós, trabalhadores espíritas, nos falta, tinham muito amor uns pelos outros. Reconheciam na capacidade que o outro tinha de realizar a sua tarefa. Reconheciam o esforço que a criatura despendia para a concretização do seu trabalho. E tudo isso era somado em forma de afeto, de carinho, de ternura. Finalmente, amarrado, ele vai chegando pela Via Ápia a Roma. E lhe chama a atenção o casario de mármore, as calçadas, as estradas com pedras muito bonitas. Tudo aquilo o encanta e ele sorri. Então um dos soldados que o conduzia lhe diz: você é louco? Porque está entrando em Roma para ser morto e está sorrindo. Está rindo de quê, seu bobo? E ele então diz ao soldado: eu sorrio. Eu sorrio olhando a beleza desta cidade. Jamais vi tamanha beleza. Eu sorrio porque observo essa extraordinária metrópole que é Roma. E eu imagino que se Deus, nosso Pai, para vocês que são criminosos, para vocês que são corrompidos, permite uma tal beleza, o que não reservará para aqueles que lhe são fiéis? O soldado lhe dá uma resposta arrevesada e ele continua a sorrir. Será colocado na prisão, junto a outros tantos cristãos, e ali, enquanto aguarda o seu martírio, ele confortará os seus irmãos. Finalmente, acontece um momento. O circo está cheio. O povo compareceu na sua totalidade para ver o espetáculo de sangue. As feras foram deixadas uma semana sem comer, a fim de que ficassem bastante agressivas pela fome que as estava corroendo. E um pouco antes de adentrarem a arena onde estava o magote dos cristãos, então lhes foram jogadas alguns pedaços de carne ensanguentada, a fim de lhes atiçar o apetite. Elas entram na arena e caem sobre os cristãos, despedaçam-nos. Inácio está de pé e ora a Deus, ora a Jesus, para que aceite o sacrifício da sua vida. E ele diz: eu sou trigo de Deus e desejo ser triturado pelos dentes das feras para me tornar um trigo celestial. E ele vê depois, abrindo os olhos, os seus companheiros despedaçados, um braço aqui, uma perna ali, as feras abocanhando-os,
e agora já brincando com um, com outro, porque se mostram saciadas. No entanto, nenhuma fera chega perto dele, senão para lhe lamber os pés. E ele então ajoelha e chora: Senhor Jesus, por que é que tu não aceitas o meu sacrifício? Eu estou aqui disposto a dar a minha vida, porque todos morrem, menos eu. E então, ele ouve uma voz. É uma comunicação mediúnica. E a voz lhe diz: Inácio, morrer é muito fácil. Jesus espera de ti algo muito maior. Espera que saias daqui e que pregues a doutrina que ele trouxe à terra. Jesus espera que suportes os homens, os teus irmãos, não importando o que quer que eles te façam. Jesus espera muito de ti. E porque as feras não o quiseram comer, a multidão começou a gritar ao imperador clemência. Aquele homem, afinal, devia ser alguém especial, um bruxo, um feiticeiro, alguém muito poderoso. As feras não o quiseram devorar. Ou será que ele não prestava nem para ser devorado? Os pensamentos eram os mais desencontrados. E ante a turba que gritava clemência, o imperador não teve outro remédio senão colocar o polegar para cima e conceder a liberdade a Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia saiu ileso do circo romano. Mas os seus companheiros, que o receberam lá fora, que o viram sair sem nenhum arranhão, o que é que imaginaram? Que ele com certeza adorara os deuses romanos. Ante a morte, aceitara prestar o culto que Roma exigia, traindo Jesus. E ele sofreu intensamente. E nunca disse o que acontecera no circo. Muitos anos depois é que se saberia, pelos que lá estavam e começaram a comentar, é que se saberia o que acontecera. Nunca se defendeu. Porque, como nos diz o espírito Joana de Ângeles, através da abençoada psicografia de Edivaldo Pereira Franco, o cristão decidido não tem tempo para se defender, porque ele tem muito trabalho a realizar. Não tem tempo a perder. Inácio morreria muitos anos depois, após um grande trabalho apostolar. Ele foi um disseminador da Boa Nova. No entanto, se nós olharmos aqueles que estavam ao redor de Jesus, nós vamos encontrar algumas figuras muito significativas, e cada uma delas realizando uma tarefa também muito específica. Lembramos, por exemplo, de Lázaro. Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Moravam os irmãos em Betânia, uma pequena cidade que era como um oásis na árida Judéia. Arvoredo, flores miúdas, relva, era uma beleza. E foi ali, em Betânia, que Jesus erigiu outro lar. Porque, em saindo do lar materno, pois que o pai já desencarnara há algum tempo, para a sua missão, Jesus faz do lar de Simão Pedro, em Cafarnaum,
seu lar. Mas, quando ele vai para a Judeia, quando ele vai pregar em Jerusalém, à exceção da noite em que ele então fica em Jerusalém, porque é a noite em que será preso, a chamada Quinta-feira Santa, em todas as outras oportunidades, quando a tarde começava a cair, ele saía de Jerusalém e 1 hora depois estava em Betânia. Era lá que ele fizera o seu outro lar, no aconchego dos irmãos Marta, Maria e Lázaro, mostrando-nos que mesmo Jesus não prescindiu da família, não prescindiu dos amigos, não prescindiu dos afetos. O ser perfeito, o nosso governador, o Rei Solar, que deixou as estrelas e veio tomar um corpo de carne para estar entre nós e nos lecionar o amor, não prescindiu dos afetos. Era ali, no lar dos irmãos de Betânia, que ele sentia como era doce estar entre os homens, muito diferente de lá fora, onde ele pregava e os homens não o entendiam. Então, tornou-se comensal daquela família. Era ali recebido como se membro da família fosse. Por isso, é que quando ele estava na Pérea pregando e Lázaro adoeceu gravemente, Marta e Maria enviaram um mensageiro urgente para que fossem até Jesus e dessem o seguinte recado: Senhor, aquele que tu amas está doente, vem depressa. Este era o recado, aquele que tu amas. Isso nos dá a dimensão do afeto que existia daqueles irmãos para com Jesus e que eles tinham a certeza de que era correspondido. Jesus, no entanto, recebendo a visita do mensageiro, diz o seguinte: volta e diga às irmãs que eu irei mais tarde. Porque a doença de Lázaro não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ele já deu o recado. E o mensageiro retorna. Da Pérea a Betânia são 2 dias de viagem. Portanto, vejamos. Quando Lázaro adoece, 2 dias do mensageiro até a Pérea. 2 dias de retorno, 4 dias. E Jesus ficou ainda na Pérea mais 2 dias pregando. E aí ele faz a viagem de volta. Portanto, são 6 dias depois que ele vem. Depois 6 dias a partir do momento em que o mensageiro saiu. E ela, ao ver Jesus, o repreende. Podemos perceber então como ela tinha intimidade com o amigo. Ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, entre aspas, quando eu falei que era para vir, meu irmão não teria morrido. Conta o evangelista que Jesus sentou-se sobre uma pedra e chorou. E os sacerdotes, olhando, disseram: vede como ele amava o amigo. Vede como ele chora pelo amigo. Jesus não chorava por Lázaro. Primeiro, porque ele não estava morto. E segundo, ele era a mensagem da imortalidade. Como choraria porque alguém partiu para a verdadeira pátria, se assim fosse? Ele chorou naquele momento pela ignorância dos homens. Ele era comensal assíduo daquela família. Ninguém mais do que eles haviam ouvido da sua boca a mensagem da imortalidade. E, no entanto, quando as irmãs pensam que o irmão morreu, demonstram
aquele desespero, tem aquela reação. Por quê? Então ele chora. Logo em seguida se ergue e diz: mostra-me onde ele está enterrado. E ela diz: Senhor, ele cheira mal. Claro, estava enterrado há 4 dias. Há 4 dias está no túmulo. Ela deduziu que ele cheirava mal. Mas Jesus insiste. E então, ele é conduzido até onde está enterrado Lázaro. Normalmente, os judeus eram enterrados na rocha. E se fazia um embalsamamento. Não com aquela sofisticação dos egípcios, que retiravam todos os líquidos do corpo, mas era um embalsamamento em que eles tomavam de faixas de linho, onde se colocavam resinas e perfumes, e se enfaixava todo o cadáver. Primeiro os pés, as pernas, os braços, depois o corpo como um todo. E sobre o rosto colocava-se o sudário. A cabeça normalmente era colocada para o leste e os pés para o sul. O túmulo era cavado na rocha e devia ter primeiro uma antecâmara, uma porta de entrada de mais ou menos 1 metro de altura por 70 de largura. Depois de passar essa primeira antecâmara, entrava-se para então realmente o local onde ficaria o cadáver, que era algo em torno de 2 metros por 1 metro. Jesus pede que a pedra seja removida, a grande pedra que cobre a entrada. A pedra rola, é tirada. Jesus ora ao Pai e depois diz: Lázaro, vem para fora. Nós teríamos ficado lá para ver? O homem estava morto, enterrado há 4 dias. E Lázaro vem, chega até a boca do túmulo e diz, ainda todo envolvido pelas tiras de linho com que fora preparado para a morte: Senhor, eis-me aqui. O Evangelho não diz se ficou alguém do lado de Jesus, mas os corajosos devem ter ficado. Porque Jesus dá outra ordem: desatai-o. Porque é claro, ele estava todo preso. Desatai-o. E naquela noite, em Betânia, houve uma festa na casa dos irmãos. Um banquete para comemorar a volta de Lázaro. E vinha gente de todos os lados. Por quê? Porque todos queriam ver o homem que andara pelo vale da morte durante 4 dias e agora fora restituído à vida. Pegavam-no, apalpavam-no para sentir que ele era quente. Sim, ele estava vivo. As pessoas à época não entendiam a questão da letargia, onde a pessoa apresenta todos os sintomas da morte. Os batimentos cardíacos e a respiração descem a níveis ínfimos. E naturalmente à época, onde não havia aparelhagem que hoje há, as pessoas que entravam em sono letárgico, que tinham um problema de letargia, eram enterradas como mortas. Lázaro não estava morto. Por isso é que Jesus dissera: a doença de Lázaro não é para a morte, mas para a glória de Deus. Porque foi um grande fenômeno. Jesus trouxera à vida alguém que estava enterrado há 4 dias. Porque a filha de Jairo acabara de morrer. Tudo bem, ele trouxe de volta. Problema letárgico.
O filho da viúva de Naim acabara de morrer. Por quê? Na Israel daquela época, quando a pessoa morria, ela era imediatamente preparada para a morte e enterrada. Não havia esse período de 24 horas que nós aguardamos. Não. Era enterro sumário. Mas Lázaro estava no túmulo há 4 dias. Uma semana depois, houve um grande banquete, agora em casa de Simão. De Simão, não Simão Pedro, o apóstolo, mas de Simão, um ex-leproso, que deu uma festa justamente a Jesus e seus apóstolos em gratidão por ter voltado ao lar, por ter voltado à vida, por ter recebido de Jesus a cura. E lá estava Lázaro. Para a curiosidade de todos, alguns o olhavam com temor. Aquele homem que andara pelo Vale dos Mortos e retornara. E outros, muito curiosos, lá estavam novamente para palpá-lo, para senti-lo. E Lázaro sorria. Ele entendera que Jesus o trouxera de volta à vida, chamando que o espírito reassumisse o comando do corpo, porque o problema da letargia é uma fuga do espírito, determinada por questões expiatórias, de criaturas que se envolveram com homicídios ou com suicídios. E então, a fuga acontece aleatoriamente à sua vontade enquanto no corpo. Mas Jesus chama Lázaro, espírito, para que venha e reassuma. Lázaro entendeu. Dali em diante, a sua vida seria dedicada à disseminação da Boa Nova. Vemos 2 criaturas salvas, digamos assim, de uma determinada situação e que se entregam totalmente ao bem. Lembramos de nosso Divaldo Pereira Franco, de nosso Raul Teixeira, ambos com sobrevida, e que, a partir do momento em que deveriam ter desencarnado e não o foram, dedicaram-se integralmente ao serviço do bem. E agora, mais recentemente, quando o nosso Raul Teixeira teve o AVC, ficamos a nos perguntar, por quê? Por que disso? Se ele está numa sobrevida e tem justamente agredidos o braço direito da psicografia, a fala, através da qual ele tantos benefícios disseminou por esse mundo. Mas Deus deve ter as suas razões. E Raul está nos mostrando, através do seu exemplo, como um cristão enfrenta a enfermidade que o acomete. Com fé, com bom ânimo, com esperança, ele prossegue no tratamento fisioterápico, reaprendeu a andar, a usar o braço direito e está reaprendendo a falar. A lucidez, a memória está intacta. Nada foi atingido, mas ele não consegue se expressar. E nós imaginamos o que é que Jesus quer dizer com isto para nós, os adeptos da doutrina espírita. E encontramos, entre tantos semeadores do bem, servidores de Jesus, alguns que o serviram na vida e na morte, particularmente a ele. Alguns, inclusive, que a história não lembram com os detalhes e não lhe conferem os méritos que essas criaturas têm.
lembramos de José de Arimateia. José de Arimateia era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal de justiça judaico, composto por 71 membros. É aquele mesmo Sinédrio que condenará Jesus à morte. E que depois irá a Pôncio Pilatos para conseguir que a pena de morte seja dada. Porque eles julgavam, condenavam, mas não podiam executar a pena, porque eram escravos de Roma. Quando nós lemos os açoites, os apedrejamentos, tudo isso era feito à revelia da lei. Quando os romanos se davam conta, já havia sido o crime realizado. Mas a condenação de Jesus, eles precisavam de Pôncio Pilatos. Então se reúne o Sinédrio. José de Arimateia é um dos que falará defendendo Jesus no seu julgamento. É claro que a sua voz será abafada, mas notamos que ele era um amigo à distância de Jesus. Tanto ele como Nicodemos defenderão no Sinédrio a Jesus. Mas não há o que fazer. O homem recebe a sentença de morte. E então leva-se-o a Pôncio Pilatos e ele vai sendo conduzido à cruz. José de Arimateia acompanhará. E quando observa que Jesus dá o último suspiro, ele corre a Pôncio Pilatos. Ele amava Jesus. Era um amigo à distância. Ele pedirá a Pôncio Pilatos o corpo de Jesus. E Pôncio Pilatos, que já estava cansado naquele dia, ele não aguentava mais ver os judeus perto dele. Porque eles haviam chantageado-o para que ele desse a sentença de morte. Porque quando ele diz que ele já mandou flagelar o criminoso, mas não achou naquele criminoso crime algum, e ele está disposto a soltar o homem. Os soldados, os sacerdotes foram a ele e disseram: se tu não deres a sentença de morte, nós diremos a Tibério, o imperador, o que é que tu fazes aqui? Ele era um político corrupto e vendeu o seu poder pela morte de um inocente. Então ele decreta a morte de Jesus. José de Arimateia seguirá, portanto, e vai pedir então que o corpo de Jesus lhe seja dado. Veja que interessante, nenhum irmão de Jesus foi reclamar o corpo. Nenhum dos apóstolos foi reclamar o corpo. Quem foi reclamar o corpo? Um homem que tinha autoridade, que tinha um investimento político entre os judeus. E ele vai ao procurador romano na Judéia e exige a entrega do corpo. E Pilatos, como dissemos, estava tão cansado que disse: pegue. Liberou-o. E rapidamente ele e Nicodemos foram os que retiraram o corpo de Jesus da cruz. Envolveram-no num lençol. Não foi possível fazer todo o embalsamamento, porque a tarde começava a cair, e às 6 horas da tarde acabava a sexta-feira e começava o sábado judaico. Então, era preciso fazer tudo rapidamente. E onde enterrar o homem? No túmulo de José de Arimateia, que mandara cavar na rocha, preparar especialmente o túmulo para si, no Monte das Oliveiras, e ali será depositado o corpo de Jesus. Jesus nasceu sem berço, e ao morrer, precisou que um amigo lhe providenciasse o local para ser colocado o seu corpo. Mas, quando Jesus estava subindo
ao Calvário, ao Morro da Caveira, ao Gólgota, uma outra figura aparece. Era um agricultor. Ele viera da África, da cidade de Cirene. E naquele dia ele estava voltando para casa. E ao chegar a Jerusalém para atravessá-la a fim de chegar em casa, ele viu o cortejo. Muitos romanos, a pé, a cavalo, levando criminosos para a execução. E ele ficou olhando. Então ele observou que dentre os 3 condenados, um deles se mostrava muito enfraquecido. Ele caiu. E, pelo jeito, não era a primeira vez que ele caía. Porque os soldados ficaram muito preocupados que ele morresse antes de chegar ao Morro da Caveira, onde ele deveria ser crucificado. E por isso um dos soldados agarrou o agricultor e lhe disse assim: vem e pega a cruz. Um romano, ele era investido do poder, no caso da Judéia, que Pôncio Pilatos lhe conferia como representante do imperador. E assim um romano podia exigir qualquer coisa dos que eram considerados escravos de Roma, no caso o povo de Israel, ali em Jerusalém. Por isso é que Jesus fala dos 2000 passos, porque pela lei, quando um romano chegasse ao porto, chegasse à cidade, ele tinha o direito de pedir a qualquer judeu que pegasse a sua bagagem e a levasse por 1000 passos. Essa era a lei. Por isso é que Jesus diz: ceda mais, ande 2000. E então, o homem tomado de raiva tem vontade de dizer: a cruz é dos romanos, que vocês a levem. E eu não tenho nada a ver com o criminoso. Mas ele segura, porque ele sabe como é forte o braço de Roma. Segura a palavra, a raiva dentro de si. Pega a cruz, o madeiro horizontal, e o coloca sobre o ombro. E vai na frente, porque ele deseja ficar livre logo daquela incumbência. E ele vai olhando o homem atrás de si, que anda devagar, ao quebrado, com muita dificuldade. Nota-se-lhe que está totalmente desidratado. Sangrou muito, porque o sangue coagulado se lhe apresenta pelo rosto. O homem anda com dificuldade. Mas então, chega-se ao cume do morro. Ele coloca a cruz no chão e observa que o homem é deitado sobre ela, aquela parte horizontal é colocada sobre a vertical, e o homem começa a ser crucificado. E então o olhar do homem se cruza com o de Simão, o sirineu, o homem de Cirene. Ele nunca mais esquecerá aquele olhar. Ele olha para um lado, olha para o outro e observa que ninguém mais tem os olhos sobre si. Então ele vai embora e vai para casa. Aproximando-se de casa, ele lembra que ele devia ter ido à casa de um determinado homem que lhe devia muito dinheiro. E ele prometera à esposa que quando voltasse do campo, ele passaria na casa deste homem, cobraria dívida e depois iria comprar a medicação que o seu filho Alexandre precisava. Seu filho Alexandre, o mais velho, doente há vários dias, com uma febre que não o abandonava. E agora, aproximando-se de casa, ele pensava: Micaio
a esposa, ela gritará hoje mais do que nunca comigo. Como eu vou explicar? Que eu esqueci de tudo porque um romano me obrigou a carregar a cruz para um criminoso? Como eu vou explicar? Mas quando ele vai se aproximando, a esposa sai de casa, vem-lhe ao encontro, e ele, para lhe dar a explicação do que acontecera, coloca sua mão no ombro dela. E de uma forma muito estranha, ela fala docemente com ele. Escuta a explicação que ele dá. Ele diz que se esquecera, não conta detalhes, mas diz que se esquecera de ir na casa do amigo e não trouxera o remédio, que ele sentia muito, e ela o consola. Ele diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? Então ele adentra em casa. Era o perfume de Jesus que o acompanhava. Ele entra em casa e vai ver o filho. O filho arde em febre e parece, no seu delírio, perceber que o pai se aproxima. Então tenta se levantar do leito e o pai o ampara. E a cabeça do filho ele coloca exatamente sobre o ombro dolorido, onde ele carregara a cruz. A cabeça faz com que a dor aumente, mas ele deixa o filho ficar ali. Depois que o filho adormece, ele o coloca de novo deitado sobre o leito. E na manhã seguinte, o rapaz acordou, lépido, saltou do leito e disse, olá, pai, vamos trabalhar, vamos para o campo? O que é que estava acontecendo? Simão se perguntava. E tomando do outro filho, Rufo, foram para o campo. Os dias se passaram e então ele recebeu uma visita muito estranha de uma mulher e um jovem. Eram Maria e João. E Maria vinha dizer a ele que ele tinha sido identificado por algumas pessoas como aquele que ajudara Jesus a carregar o madeiro. E por isso ela vinha agradecer-lhe. O criminoso era seu filho. E ela vinha agradecer. Simão ouviu, não disse que sim, não disse que não. Mas não gostou muito daquilo. Mas a partir daquele dia, muitas pessoas começaram a vir à sua casa. Queriam saber o que é que Jesus lhe dissera. Se Jesus lhe falar alguma coisa, se Jesus fizer alguma revelação, se Jesus lhe agradecera, o que acontecera entre ele e Jesus enquanto ele carregava a cruz? E ele dizia, nada, nada. E cansou-se de negar. E um dia foi ao campo. E quando preparava o campo para a semeadura, encontrou um jarro cheio de moedas e de joias. E fosse porque estava cansado de negar que ele ajudara o tal de Jesus que ele não sabia quem era, ou porque ele descobrira aquele tesouro e queria gozá-lo sem que ninguém lhe viesse perguntar como conseguira tanto dinheiro, ele saiu da sua cidade, das proximidades de Jerusalém, e foi para Roma, a cidade dos Césares. Mas ali, Micaio, sua esposa, e seus filhos Alexandre e Rufo, ouviram a pregação de um tal de Paulo de Tarso, e se encantaram com a voz, com a mensagem, e se tornaram cristãos. Mas ele não. Ele dizia, não, eu não sou cristão. Mas a história de que ele fora ou aquele que levara a cruz para Jesus chegou a Roma. Não há quem segure a língua do povo. E aí
a sua casa começou novamente a sofrer a peregrinação dos curiosos. E ele resolveu contar histórias. Então ele começou a contar que Jesus olhara para ele de uma forma muito especial, que Jesus lhe dissera isto ou aquilo, e cada vez que ele contava a história ele aumentava um pouco. Até o dia em que ele acompanhou a esposa e os filhos a uma pregação. Chegaram os soldados e os prenderam. Ele foi preso junto a outros tantos. E como ele era aquele que todos diziam que fora o que conduzira à cruz de Jesus, portanto, era conivente com ele, para ele foi dado um tratamento especial. Colocaram-no num poste, encheram-no de betume e colocaram fogo, para que ele iluminasse a noite romana. Ele também serviu a Jesus, de alguma forma, porque embora não tivesse aderido totalmente à doutrina, à boa nova, através dele, sua esposa e seus filhos se tornaram cristãos. Então vejamos como se pode servir a Jesus de várias formas. Os que vieram no início do século XX, a Foz do Iguaçu, e formaram o núcleo, que depois se transformaria num centro espírita, com certeza não pensaram que ele atingiria as dimensões que hoje ele tem. Não pensaram que o futuro reservaria tão grandes coisas. Os primeiros cristãos também. Quando analisamos a postura de Pedro, de Tiago, dos demais apóstolos, notamos como eles não tinham a visão de mundo, que só se terá com Paulo, porque Paulo dirá que Jesus não veio para os judeus, Jesus veio para o mundo, e por isso é que, após o concílio em Jerusalém, ficará determinado que Pedro e os demais apóstolos, porque tinham um ministério direto de Jesus, porque haviam vivido com ele, fariam a pregação ao povo judeu. E Paulo, que recebera a visita de Jesus pós-mortem Jesus, ele iria então realizar o trabalho junto aos gentios. E graças a isto, o Evangelho chegou a nós, senão teria morrido na Palestina. Por isso, quando nós comemoramos os 90 anos de existência desta casa espírita, oremos muito em gratidão a Jesus, por todos os que iniciaram e a sustentaram e a sustentam até agora. E oremos mais para que sejamos merecedores de ser trabalhadores nesta instituição. E que se não pudermos fazer muito, que ao menos não atrapalhemos, mas que Jesus nos ajude a sermos verdadeiros cristãos.